Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer juntos as propostas que estão sendo analisadas pelos deputados e que têm o objetivo de melhorar a vida das pessoas, como o projeto de lei que proíbe aquelas ligações inconvenientes de telemarketing fora do horário comercial. Ou ainda a proposta para acabar com o chamado open bar e que pode incentivar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Vamos falar ainda sobre um projeto de lei que intensifica propagandas de alertas para os riscos de acidentes na rede elétrica. O programa Projetos de Lei traz outras propostas em discussão aqui no Legislativo Paulista. Começamos o programa de hoje falando sobre saúde, um assunto que afeta milhares de crianças no Brasil, a fissura lábio-palatina. Estudos comprovam que o problema é o terceiro defeito congênito facial mais frequente e são mais frequentes ainda em meninos. A hereditariedade também é um fator que influencia. O projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa quer criar uma semana de conscientização sobre esse problema. A proposta é do deputado Carlos Neder, do PT. Há 2 anos, Jaqueline recebeu a maior notícia da sua vida. Estava grávida. Durante os 9 meses de gestação, fez todos os exames necessários para acompanhar o desenvolvimento do bebê. Mas foi só num tipo específico de exame que descobriu algo diferente. A gente foi fazer ultrassom 4D para fotinhos, né? Pra gente descobrir como é que ia ser o formatinho do rosto dela. Era mais por curiosidade, não era fazia parte do pré-natal. E aí a gente observou que tinha um amassadinho no lábio dela, mas era bem discreto. Assim que Isabela nasceu, foi detectado que ela tinha a fissura lábio-palatina, popularmente conhecida como lábios leporinos. É uma falha na formação da boquinha do neném. Então lá durante os 3 primeiros meses de gestação, é a parte mais importante para essa formação, aconteceu algo que a criança não teve a formação completa do lábio ou do céu da boca, o palato. Então é uma malformação que a criança vai nascer com ela e que aí precisa de todo um tratamento interdisciplinar para isso. Nas primeiras semanas, apesar de Jaqueline já ter pesquisado sobre o assunto, não teve ajuda técnica com o problema. É assustador para um pai e para uma mãe, assim, não assustador, aflição de entender e saber como ajudar o seu filho, como receber ele da melhor forma possível. E isso deixa uma mãe muito aflita, as expectativas da amamentação também. No Brasil, 1 em cada 650 bebês nasce com este tipo de fissura. Um número expressivo e importante. Quando você tem uma mãe ou um pai com um caso de fissura lábio-palatina mais próximo na família, já tem uma probabilidade maior de se acontecer o nascimento da criança com a fissura. O que a gente vê na clínica é que a grande maioria não tem um fator genético, a grande maioria não tomou nenhuma medicação errada e por isso nasceu com a fissura, ou faltou o ácido fólico e algum nutriente. Então a ciência ainda pesquisa muito, a gente tem grandes grupos de estudo em genética tentando entender o porquê da fissura. O tratamento depende de uma avaliação de uma equipe interdisciplinar. A Isabela operou quando estava com apenas 7 meses de vida. É gratificante olhar e ver assim que tem a marquinha ali, que faz parte da história dela, né, da minha história com ela, da família, com o pai, mas que está solucionado, que é só uma marquinha. O deputado Carlos Neder, do PT, tem um projeto de lei que trata sobre a Semana Estadual de Educação, conscientização e orientação sobre a fissura lábio-palatina. Já é mais que um projeto, é uma lei municipal e agora uma lei estadual aprovadas. Projeto esse que originalmente foi discutido com entidades e pessoas que têm familiares portadores ou pessoas com a fissura e que se ressentiam da falta de informação. É uma semana com caráter educativo, de responsabilização do poder público, mas que não prescinde também da organização da sociedade civil através de entidades do terceiro setor. Então ela deve ser comemorada sempre no mês de setembro, de novembro, mas nós não queremos que a ação se restrinja ao mês de novembro. Nós queremos uma ação permanente do poder público. Eu acho que se as pessoas estão informadas e sabem que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças, né, que é uma criança saudável, uma criança que ela, né, normal, que ela se desenvolve normal, que ela brinca normal,
porque ela, né, tem expectativas de uma criança de crescer, de brincar, de estudar. O projeto aguarda a sanção do governador. Ah, e sobre a Isabela, olha lá aí, se recuperou perfeitamente da cirurgia e já ensaia suas primeiras palavras. Que bom, né? Você já recebeu uma ligação de telemarketing? Pois é. Quem nunca passou pela situação de atender o telefone e do outro lado da linha alguém tentando oferecer algum serviço que você não pediu, hein? Projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, quer proibir essas ligações em horário comercial e de números restritos. Se você tem celular, com certeza já atendeu uma ligação de telemarketing. Um monte. Acho que umas 10. O que você faz? Você atende todas? Não. Eu xingo. E aí eu peço licença, falo que eu não quero ofender. Por favor, tira o meu nome do registro. O problema é que não adianta bloquear ou pedir para não ligar. Eu ligo pra eles e falo tudo que eu tenho que falar pra eles eles não ligar mais. E não ligam? Ligam. Neste aparelho celular foram mais de 10 ligações recebidas de telemarketing nos últimos dias. O consumidor não sabe, mas tem direito de se defender de ações como esta. Uma delas é com um formulário do PROCON. Já existe legislação a respeito, a Lei 13.226 de 2008, que ela protege o consumidor em relação às ligações indesejadas, ligações que ele não tem interesse de receber ligações de telemarketing. E nesse caso, o consumidor pode acionar o PROCON a partir do formulário que tem disponível no site. E, com base nisso, o número dele fica bloqueado para receber esse tipo de ligações. Uma nova lei que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo vai proibir a operação de serviço de telemarketing com número restrito e fora do horário comercial. Essa questão do telemarketing é um verdadeiro transtorno para a população. A população reclama, ela é incomodada. E o nosso projeto de lei ele tenta regulamentar um pouco isso e colocar um limite nesse trabalho de telemarketing, e estipulando um horário para que ele seja feito e colocando regras. É por isso que nós estamos atendendo aqui aos anseios da população. Nós fomos procurados por muitas pessoas que não aguentam mais receber essas ligações. Então, por isso que eu apresentei o projeto e ele começou a tramitar aqui na LESP. O projeto já está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Com base nessa lei, é possível que o consumidor verifique de fato quem é a empresa que está violando e acione judicialmente, inclusive pedindo uma reparação por danos morais. Vamos ao intervalo. Na volta, você vai conhecer o projeto de lei que pretende instalar filtros na internet em todas as escolas públicas de São Paulo. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. O acesso à internet nas escolas faz parte do processo de aprendizagem atual, mas é preciso garantir segurança para as crianças e adolescentes para navegar na rede. O deputado Adilson Rossi, do PSB, criou um projeto de lei que pretende instalar filtros na internet em todas as escolas da rede pública de ensino. Essa turma do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professor Napoleão de Carvalho Freire, na Zona Sul de São Paulo, utiliza o computador durante as aulas. E quem quiser pode ficar um pouco mais. É uma boa sempre você abrir, porque você quebra um pouquinho. Então, por exemplo, eu gosto de, enquanto escuto o YouTube, deixo música numa aba e pesquiso na outra. A professora Adriane explica que para esses alunos acostumados à tecnologia, a internet faz parte do aprendizado e é uma ferramenta importante. Mas ela precisa ficar atenta ao conteúdo que eles estão vendo. Quando eles se cansam, eles acabam desviando um pouco o foco. Mas a gente tem que nós precisamos ficar em cima, não adianta virar as costas e deixar o aluno por conta, porque quando ele se cansa, principalmente, ele começa a desviar o assunto. Então, assim, geralmente a gente costuma fazer aulas curtas, porque ele também se cansa de fazer aquilo, mesmo na frente de um computador. O Facebook é o líder das redes sociais, aí é o que eles mais gostam. Na sala tem faixas imensas com informações para o uso da internet da escola e mostra também a punição para quem desobedecer às regras. Ainda assim, não é suficiente. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa quer tornar obrigatória a instalação de filtro na internet em todas as escolas da rede pública do estado de São Paulo.
O projeto de lei é o de número 1118 de 2015, de autoria do deputado Adilson Rossi, do PSB. Os filtros de internet impossibilitam o acesso de sites com conteúdo erótico, pornográfico ou impróprio para menores e que tenham conteúdo que façam apologia ao consumo de drogas e substâncias ilícitas que ferem a garantia do preceito relativo à integridade moral da criança e do adolescente. A ideia da criação desse projeto, da apresentação desse projeto, vem no sentido de preservar as nossas crianças. Nós sabemos hoje de muitas coisas que são veiculadas, que estão à disposição das pessoas na internet, que pode trazer prejuízo para as nossas crianças. Esses filtros que nós propusemos aqui nesse PL, vem no sentido de coibir o acesso a sites de ideologias extremas, sites que fomentem, que incentivem a violência, a homossexualidade, a prática do sexo, da pedofilia nas nossas crianças. Então o projeto vem nesse sentido, de proteger as nossas crianças, de na verdade preservar as nossas crianças. Pelo menos por um tempo, enquanto a gente pode fazer isso. Porque a gente sabe que vai chegar uma idade delas que a gente não vai ter mais esse controle. Mas enquanto a gente puder ter, o projeto vem nesse sentido. Os crimes mais comuns na internet envolvendo crianças são a calúnia, injúria, difamação, a ameaça, que são conhecidas como cyberbullying. Isso é muito comum, principalmente com a criação de perfis fakes e grupos de WhatsApp, e a pornografia infantil. Esses são os crimes mais recorrentes envolvendo crianças e adolescentes na internet. E tanto geram desdobramentos na esfera civil quanto na criminal. Mas tão graves e tão ruins quanto os desdobramentos judiciais são os desdobramentos psicológicos, que muitas vezes acabam sendo irreversíveis e acabam gerando problemas de todas as ordens, até muitas vezes em suicídio. Os estudantes concordam com o projeto de lei. Eu acho isso muito bom, porque o que acontece? Muitas vezes o professor está empenhado em passar uma matéria nova, porque realmente a tecnologia hoje em dia ela ajuda muito. Aí tem um aluno ou outro, mesmo que seja só um, que vai ver um conteúdo diferente. Aí acaba que ele vai chamar o outro e vai chamar o outro, e isso acaba que a gente não consegue ter um aproveitamento da aula que o professor quer passar, com a inovação da tecnologia e tudo mais. Frequentar baladas, bares, casas noturnas e festas em sistema de bar aberto, chamado open bar, é um atrativo bastante comum para os jovens. Mas essa prática acaba por incentivar o uso precoce de bebidas alcoólicas, um hábito que pode servir como porta de entrada para o consumo de drogas ilícitas, conforme constatou uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. O deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, criou um projeto de lei para acabar com a prática do open bar. Lugares assim estão sempre lotados, principalmente nos finais de semana. O consumo de álcool faz parte do programa, mas como as bebidas costumam ser caras, o limite costuma ser o do bolso. As pessoas consomem apenas o que podem pagar. Mesmo assim, é comum que se passe dos limites, principalmente os mais jovens. Geralmente esses jovens saem dirigindo ou pode acontecer brigas. Enfim, eu acho que não é legal. Durante 3 anos, a pesquisadora Zila Sanches coordenou uma equipe que analisou o comportamento de 2.422 jovens, na sua maioria entre 21 e 25 anos, em baladas convencionais e open bar. A pesquisa abrangeu 31 estabelecimentos da capital paulista de diferentes bairros e com jovens de classes sociais e de estilos musicais variados. Além dos questionamentos, foram analisados fatores ambientais que poderiam influenciar o consumo de álcool, como temperatura, umidade, iluminação, pressão sonora, número de mesas e de pistas de dança e promoções para a venda de álcool. 30% dos baladeiros se enquadram no chamado binge drinking, prática conhecida de consumir álcool excessivamente de uma só vez. O binge drinking ele é um padrão de consumo que hoje é considerado o padrão mais arriscado de consumo de álcool, que é definido como pelo menos 5 doses de álcool num período de 2 horas, ou seja, 5 latas de cerveja ou 5
cálices de vinho, enfim, depende do que a pessoa está consumindo. Uma pessoa que pratica o binge, ou seja, que consumiu essa dose, ela acaba estando mais exposta a se envolver em comportamentos de risco, como, por exemplo, sexo desprotegido, como, por exemplo, acidentes de trânsito, como agressão em baladas, episódios de violência. Então, esse binge, essa intoxicação alcoólica, ela acaba favorecendo comportamentos de risco que, se você tivesse consumido álcool numa proporção um pouco menor, a chance desses comportamentos de risco acontecerem seria menor também. Outra constatação dos pesquisadores em loco é que o open bar, muito comum em festas de faculdades, ganhou espaço e cada vez mais vem sendo oferecido por bares e restaurantes que fazem a promoção da semana, do mês, de bebida alcoólica à vontade por um preço único. Muito atrativo, principalmente para jovens que têm pouco dinheiro. A receita que incrementa o faturamento dos comerciantes é cada vez mais usada, mas tem um efeito colateral e grave. Jovens que abusam da bebida têm até 12 vezes mais chance de consumir drogas. Mas isto pode mudar. Um projeto de lei do deputado Cezinha de Madureira, do Democratas, propõe proibir a venda de bebidas alcoólicas em bares, casas noturnas e similares no formato open bar. A proposta é caçar a eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos comerciais que descumprirem a norma. O projeto de lei está propondo que seja proibido a venda de um cupom que o cara chega na festa, no bar, e ele compra um cupomzinho e bebe até dizer chega, até não aguentar mais. E nós não estamos querendo que as pessoas parem de beber, não. Cada um tem o seu direito de fazer o que acha bem da sua vida. Entretanto, através dos projetos de lei, se virando lei, nós vamos conseguir diminuir a quantidade de pessoas que começam no álcool, daqui a pouco está na maconha, daqui a pouco está no crack e se joga nas drogas. O álcool é a porta de entrada para vários delitos, inclusive. Então, a nossa ideia é prevenir. Vamos a mais uma parada e depois do intervalo você vai conhecer a proposta que intensifica propagandas de alertas para os riscos de acidentes com a rede elétrica, hein? Voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Agora vamos falar sobre a segurança do trabalhador. A falta de informação e equipamentos adequados podem provocar um acidente grave ou até mesmo a morte quando se trata de rede elétrica, né? Somente nos primeiros meses de 2017, 240 pessoas morreram no país vítimas desse tipo de acidente. O deputado Carlão Pignatari, do PSDB, criou um projeto de lei que intensifica propagandas de alertas para os riscos de acidentes na rede elétrica. Luiz trabalha na construção civil há muitos anos. Nunca sofreu um acidente porque coloca a segurança em primeiro lugar, principalmente se o trabalho for na área externa. O principal é tomar muito cuidado à distância do local que você está, ter a corrente elétrica. E nunca trabalhar com material que seja condutor elétrico. Por exemplo, cabos de alumínio, ferro, barra de ferro. Essas coisas são fundamentais para que você evite. Sempre usar um material isolante, madeira, plástico, chaves sempre isolada com fita. E Luiz precisa tomar cuidado mesmo, porque é na construção civil que os acidentes com energia elétrica mais acontecem. A principal razão na construção civil, que é a principal causa dos acidentes, com letalidade inclusive, é a iniciativa que o morador faz em fazer seu puxadinho na sua residência. Significa dizer, ele vai usar uma escada, geralmente as escadas mais recentes são de alumínio, usa vergalhões para fazer seu concreto armado, os dutos, etc. Nos fios mais baixos de um poste, a eletricidade se divide entre 110 e 220 volts. Já naqueles mais altos, a corrente elétrica é de 3.000 volts. Normalmente, os acidentes de maior índice de letalidade ocorrem quando ele encosta o material metálico, segurando o material metálico e encosta na rede primária de distribuição, que são aqueles cabos elétricos que passam sobre o poste. Este é de alta tensão
e quando encosta o material metálico, a corrente elétrica passa pelo corpo do cidadão e causando danos e levando a óbito. Só nos primeiros 6 meses de 2017, segundo o Sindenergia, Sindicato da Indústria da Energia no estado de São Paulo, o Brasil registrou 773 acidentes envolvendo eletricidade, com 240 pessoas mortas. Mesmo com propagandas em rádio, TV e até nas contas de consumo, o número de acidentes envolvendo energia elétrica caiu muito pouco. No Brasil, de 2001 a 2016, a redução foi de 26%, uma média de 2% ao ano. Para aumentar esse índice, tramita aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo um projeto de lei. O projeto de lei é o de número 50 de 2017, de autoria do deputado Carlão Pignatari do PSDB, que dispõe sobre a indicação expressa do risco de morte por contato acidental com a rede elétrica nas embalagens e rótulos de tintas, vergalhões, tubulação metálica, antenas, calhas, rufos, equipamentos de irrigação, pulverização, jardinagem, tratores, guindastes, andaimes, entre outros. Tem que difundir, passar à população a preocupação que nós temos. Então, a partir da hora que colocar em latas de tinta, em vendas de pincel, em todos os produtos que vão de pintura, você acaba difundindo mais e alertando mais a população do risco de morte para um acidente, para não ser eletrocutado num cabo de alta tensão. Só avisos, é para você colocar no rótulo bem visível, né, o aviso da preocupação que você tem, mostrando aqueles desenhinhos para as pessoas prestarem atenção e verem o grande problema que traz. Tanto o setor de energia quanto os trabalhadores apoiam o projeto de lei. A iniciativa de alertar fabricantes, distribuidores e comercializadores dos riscos associados à energia elétrica é uma medida muito objetiva. Você pode pegar com alguns exemplos em outros segmentos. O defensivo agrícola, por exemplo, demorou muito para que houvesse uma conscientização e ela hoje é disseminada através daquela caveirinha e das advertências que contém nos recipientes e na maneira de utilizar. Então, traçando um paralelo, a iniciativa é muito boa. Quanto mais informação, melhor, né, para que a população esteja mais atenta e mais proveniente do que pode acontecer, né, para correr risco. Vamos conhecer agora o projeto de lei que propõe que a verba das taxas de segurança sejam repassadas direto para o Corpo de Bombeiros. Desde 2012, a instituição esperava a destinação desse recurso. Com o novo regulamento, o dinheiro vai sair da Polícia Militar para o Corpo de Bombeiros. A proposta ainda espera a sanção do governador e, se aprovada, entra em vigor em 2 anos. Até agora, para comprar viaturas, investir em equipamentos e capacitação profissional dos policiais do Corpo de Bombeiros, é preciso contar com o orçamento destinado à Polícia Militar. Mas um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa pretende que o repasse seja direto. O projeto 1129 de 2017 do Governo do Estado de São Paulo altera a Lei 15.266 de 2013. Pela proposta, o valor arrecadado com a taxa de segurança contra incêndios, emergências e credenciamentos passa a ser destinado diretamente a um fundo da corporação e não mais à Polícia Militar. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, o capitão Marcos Palumbo, a medida vem ao encontro de uma solicitação antiga que tem o apoio do governo, da Assembleia Legislativa e da própria polícia para que seja atendida. Esse fundo hoje e no futuro próximo, ele vai fazer com que o Corpo de Bombeiros tenha melhores condições. E as melhores condições do Corpo de Bombeiros, elas são sempre para atendimento à população. O relator do projeto é o deputado pelo PSD, Coronel Camilo. Está de parabéns à Assembleia de São Paulo. Fica aqui meu agradecimento a todos os nobres deputados. É um projeto fundamental. Esse projeto vai permitir que o bombeiro continue existindo nos pequenos municípios. O que aconteceu? O ano passado foi declarado inconstitucional a taxa de bombeiro dos municípios, então ela não pode ser mais cobrada. E muitas cidades não têm como manter o bombeiro. O que fez a Polícia Militar? Está cedendo uma parte do Fundo Especial da Polícia Militar de recursos
recursos passando para o fundo de bombeiros, para que o bombeiro possa existir nos pequenos municípios, né? Já que a taxa não vai ser cobrada. Então esse projeto vai permitir que o resgate, vai permitir que o salvamento, que o incêndio continue a existir na maioria das cidades do estado. Em todo o estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros atende 178 cidades com 270 postos. Em 2017, foram 639 ocorrências e 255 mil pessoas foram salvas pela corporação. Os números chamam a atenção da população nas ruas, que vê a instituição como uma das melhores do estado. Acho que é uma das únicas instituições que a população confia. A gente vê bastante serviços prestados e não vê absolutamente nada que vai denegrir a imagem da instituição Polícia Militar. Acho que o trabalho é excelente, toda vez que o pessoal precisa estar sempre atendendo, pelo menos às vezes que eu precisei foi sempre bem atendido. Acho excelente, nota 10. Sobre a destinação direta da verba, que gira em torno de 50 milhões por ano, as pessoas classificam como justo e necessário. Como instituição é respeitada e acho que eles precisam de recurso, né, para continuar o trabalho bem feito. Seria ótimo, acredito que os militares graduados do Corpo de Bombeiro realmente vão fazer uma boa utilização desse recurso. Eu acho justo, né, porque faz parte aí para, de repente, estar equipando o pessoal, de repente comprando mais veículos e atendendo melhor a população aí. Os profissionais estão comemorando a iniciativa, que ainda não foi sancionada, mas o dinheiro mesmo só virá em 2020. A gente sabe que a gente depende muito dos equipamentos, então certamente daqueles municípios que tiverem condições de manter umas taxas que são próprias, que já existem, elas vão continuar sendo aplicadas nesses municípios. A gente certamente vai poder socorrer alguns municípios que não têm condições de manter o serviço. Então, dessa forma, a gente vai aplicar de acordo com a nossa programação, mas certamente investir em equipamentos que eles vão nos auxiliar demais nesse tipo de operação. O programa Projetos de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Espero vocês, hein? Até lá.